Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor César Augusto aqui de volta para darmos continuidade à nossa disciplina de educação ambiental, onde possamos aprimorar os conhecimentos acerca desse tão importante assunto, e nós estaremos hoje discutindo algumas características, alguns conceitos importantes acerca de conferências ambientais, conforme nós anunciamos na última aula. Iremos falar agora sobre as conferências ambientais e é um prazer estar de volta com vocês e iremos também ver, por ocasião desta aula, os objetivos, as características, os desdobramentos e os resultados destas conferências. Gostaria de enfatizar que foram muitas conferências ao longo desses anos, porém iremos abordar aqui algumas que consideramos e alguns autores também consideram que tenha uma certa importância no que diz respeito à educação ambiental. Estas conferências que iremos tratar aqui, elas dão a ênfase maior à questão da educação ambiental. Por isso que estamos trazendo-as aqui para essa discussão. Assim, o grande avanço acerca desse tema das questões ambientais no planeta se deram exatamente na segunda metade do século XX, após toda essa questão de guerras, das guerras mundiais, etc., vieram essa preocupação acerca de saber o que tínhamos, o que poderíamos fazer para que possamos ter no futuro algo que nos dê sustentabilidade. Por esse motivo, vieram estas conferências que podemos citar aqui algumas, como por exemplo a Conferência de Estocolmo, Conferência de Belgrado, Conferência de Tbilisi, Conferência de Moscou, a Conferência de Jomtien, Conferência do Rio de Janeiro, a Conferência de Nova Delhi, Conferência de Tessalonique, e a Conferência de Kyoto, além da Rio+20. Então, essa Conferência do Rio de Janeiro é a ECO 92, para a gente ficar situado. Sendo que a Conferência de Estocolmo, realizada em 1972, apresentou-se como um momento de sensível evolução da preocupação das questões ambientais, tornando-se, portanto, o desencadeador do debate concernente às questões ambientais mundiais, reconhecida até os dias atuais. Portanto, pessoal, iremos discutir acerca dessas conferências, dando ênfase na questão ambiental. Estocolmo, 1972. Essa conferência ela ocorreu na Suécia, na cidade de Estocolmo, né? Já está o tema, e foi organizado pela ONU sobre o meio ambiente, e a grande relevância dela é a temática ambiental. Nessa ocasião, foi estabelecido um plano de ação da Conferência de Estocolmo, a capacitação de professores e o desenvolvimento de novos métodos e recursos instrucionais para a educação ambiental, segundo Pedrinho, 2000. Então, o que de antemão que podemos falar dessa conferência, a importância dela? Foi exatamente aqui a preocupação na questão da capacitação, da formação de professores, voltada exatamente para a educação ambiental em si. E isso é um marco muito importante na história da educação ambiental e da educação de um modo geral. Então, por ocasião desta Conferência de Estocolmo, em 1972, houve aí esse pontapé inicial sobre
a preocupação de uma formação, de uma capacitação acerca de uma educação voltada para o meio ambiente. Ainda sobre esta importante conferência de Estocolmo, 1972, você percebe que foram mais de 100 países, mais de 250 ONGs, e o que é que essa conferência produziu? Uma declaração sobre o meio ambiente humano, uma declaração de princípios de comportamento e responsabilidade que deveria governar as decisões concernentes a questões ambientais. Isso é um documento importante, um marco importante. E a outra coisa foi um plano de ação que convocava todos os países a cooperarem na busca de soluções para uma série de problemas ambientais. Então isso também foi muito importante porque chamou os países a desenvolver um plano baseado neste encontro, nesta conferência, preocupado para solucionar problemas relacionados ao meio ambiente, diante da realidade de cada país. Então isso é algo muito importante já nessa época de 1972. E quais os objetivos principais dos 26 princípios estipulados na Declaração de Estocolmo sobre o meio ambiente? Nós podemos citar: o homem fica com o dever solene de proteger e melhorar o meio ambiente para gerações presentes e futuras, não apenas no presente, mas já se preocupa com a sustentabilidade das gerações futuras. Uma outra coisa: os recursos naturais devem ser preservados para esta e para as futuras gerações. Outra preocupação voltada para as gerações futuras. Deve ser mantida a capacidade de reprodução dos recursos renováveis para o futuro. E, finalmente, a flora e a fauna devem ser preservadas por serem patrimônios da humanidade. Então, esse último objetivo, esse último enfoque, ele é de uma importância muito grande, né? A flora e a fauna devem ser preservadas para serem patrimônios da humanidade. Um outro momento foi exatamente a Conferência de Belgrado, que ocorreu no ano de 1975. Conferência de Belgrado. A Conferência de Belgrado foi realizada em 1975 em Belgrado, na ex-Iugoslávia, com o objetivo de discutir temáticas relacionadas à erradicação da pobreza, entre elas a fome, o analfabetismo, a poluição, a exploração e dominação, assuntos que a serem abordados em conjunto, único e indissociável, em perpétua evolução. Como resultado, a Organização das Nações Unidas, a ONU, para a Educação, a Ciência e a Cultura, criou o Programa Internacional de Educação Ambiental, o PEA, segundo Pedrini, 2000. Conforme estabelecido nessa conferência em seu documento final, Carta de Belgrado é meta da educação ambiental. Então, pessoal, por ocasião desta outra importante conferência, ocorrida exatamente no ano de 1975 na cidade de Belgrado, percebe-se a preocupação em resolver problemas relacionados à pobreza, principalmente a fome, o analfabetismo, a poluição, um conjunto de situações que estão sempre ali unidos. Então, a ONU, mais precisamente a Unesco, ela, por ocasião desse momento, criou um importante documento que foi a Carta de Belgrado. Então, a meta da educação ambiental, segundo essa carta: formar uma população mundial consciente e preocupada com o meio ambiente e com os problemas associados e que tenham conhecimento, aptidão, atitude, motivação e compromisso para trabalhar individual e coletivamente na busca de soluções para os problemas existentes e para prevenir novos. Isso aqui nós já discutimos por ocasião do primeiro encontro, do que seja a educação ambiental, o que é que ela abordava. E aqui você tem esse trecho da Carta de Belgrado,
que dá ênfase à meta da educação ambiental. Segundo também este documento, os objetivos da educação ambiental, de acordo com a Carta de Belgrado, são atitudes, aptidões, capacidade de avaliação, onde atitudes ajudar as pessoas e aos grupos sociais a adquirir valores sociais e um profundo interesse pelo meio ambiente que o impulsione a participar ativamente da sua proteção e melhoria. As aptidões, ajudar as pessoas e aos grupos sociais a adquirir as aptidões necessárias para resolver os problemas ambientais. Capacidade de avaliação, ajudar as pessoas e aos grupos sociais a avaliar as medidas e os programas de educação ambiental em função dos fatores ecológicos, a desenvolver seu sentido de responsabilidade e a tomar consciência da urgente necessidade de prestar atenção aos problemas ambientais para assegurar que sejam adotadas medidas adequadas. Podemos perceber desses três objetivos a preocupação com o social, com o coletivo, para encontrar soluções de modo coletivo para que possam ser solucionados acerca das questões ambientais. Outros, tomada de consciência e conhecimentos. A tomada de consciência, ajudar as pessoas e aos grupos sociais a adquirir maior sensibilidade e consciência do meio ambiente em geral e dos problemas. Conhecimentos, ajudar as pessoas e aos grupos sociais a adquirir uma compreensão básica do meio ambiente em sua totalidade, dos problemas associados e da presença e função da humanidade neles, o que necessita uma responsabilidade crítica. Então, aqui percebemos a preocupação nesses dois objetivos em desenvolver um senso, uma consciência de cuidar do meio ambiente, ok? E aqui logo embaixo você tem aqui sobre ainda um recortezinho sobre a Carta de Belgrado, onde fala que os 7 países mais ricos, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Inglaterra, Canadá, França e Itália, eram responsáveis e ainda são pelo consumo de 80% dos recursos naturais e a poluição despejada no planeta. Falava-se de princípios que se transformariam no desenvolvimento sustentável, a nova ética global, responsabilidade de cada indivíduo. Então, esse aqui é um recorte que faz referência à Carta de Belgrado por ocasião desse grande encontro, desse importante encontro. Outra conferência importantíssima, Tbilisi, 1977. Conferência de Tbilisi, considerada o principal evento relacionado à discussão da temática educação ambiental. A Conferência de Tbilisi, Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental, foi realizada entre os dias 14 e 26 de outubro de 1977, na Geórgia, a ex-União Soviética, sob a orientação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura e com colaboração do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, segundo Pedrini, 2000. Então, essa conferência de Tbilisi também é um marco importante nesta questão ambiental, mais precisamente na ênfase da educação ambiental. Princípios da educação ambiental segundo a Conferência de Tbilisi: integrativa, envolvendo a comunidade; participativa, opinião da comunidade; transformadora, estimulando mudança de hábitos, atitudes e comportamentos; globalizante, ambiente global em seus múltiplos aspectos. Então, de acordo com a Conferência de Tbilisi ainda, utilizar todos os meios públicos e privados disponíveis na sociedade para a educação da população, sistema de educação formal, diferentes modalidades de educação extraescolar e os meios de comunicação de massa. Também oferecer os conhecimentos necessários para interpretar os fenômenos que configuram o meio ambiente, fomentar os valores éticos. Portanto, o que percebe-se nesses dois recortes acerca dessa importante conferência é a preocupação com
a comunidade, o social, chamar todo mundo em busca de soluções acerca do meio ambiente. Isso foi um marco muito importante que merece destaque. Segundo Pedrini, aponta os principais pontos vislumbrantes da Conferência de Tbilisi que seguem. Quais foram assim, esses pontos, vislumbrados, etc. Deveria a educação ambiental basear-se na ciência e tecnologia para a consciência e adequada apreensão dos problemas ambientais, fomentando a mudança de conduta quanto à utilização dos recursos ambientais. Deveria se dirigir tanto pela educação formal como informal a pessoas de todas as idades, despertar o indivíduo a participar ativamente da solução de problemas ambientais do seu cotidiano. Teria que ser permanente, global e sustentada numa base interdisciplinar, demonstrando a dependência entre as comunidades nacionais, estimulando a solidariedade entre os povos da Terra. Então, esses aqui são os pontos cruciais, vamos dizer assim, sobre essa importante conferência. Quanto ao conceito de educação ambiental, segundo a Declaração de Tbilisi, a educação ambiental é resultado de uma reorientação e articulação de diversas disciplinas e experiências educativas que facilita a percepção integrada do meio ambiente, tornando-se possível uma ação mais racional e capaz de responder às necessidades sociais. Pessoal, nota-se aqui a preocupação em articular as diversas disciplinas e as diversas experiências educativas nos mais variados setores e não apenas algo direcionado somente à escola, somente a um nível de ensino, somente a uma disciplina, mas algo assim bem mais amplo, tudo em busca de solucionar e encontrar saídas para resolver problemas acerca do ambiente. Com relação ao público-alvo da Declaração de Tbilisi, a educação ambiental deve ser dirigida à comunidade, despertando o interesse do indivíduo em participar de um processo ativo no sentido de resolver problemas dentro de um contexto de realidades específicas, estimulando a iniciativa, o senso de responsabilidade e o esforço para construir um futuro melhor. Por sua própria natureza, a educação ambiental pode ainda contribuir satisfatoriamente para a renovação do processo educativo. Então, isso aí é o público a quem estava voltada esta conferência, essa declaração na Tbilisi, E para finalizar, a declaração de Tbilisi convoca os Estados-membros a incluírem em suas políticas de educação medidas visando incorporar o conteúdo, diretrizes e atividades ambientais em seus sistemas, com base nos objetivos e características mencionadas anteriormente. Convida as autoridades educacionais a intensificar seu trabalho de reflexão, pesquisa e inovação no que tange à educação ambiental. Incentiva os Estados-membros a colaborar nessa área, principalmente através de intercâmbio de experiências, pesquisas, documentação e materiais, colocando, além disso, os serviços de formação à disposição do corpo docente e dos especialistas de outros países. Estimula finalmente a comunidade internacional a dar uma generosa ajuda para fortalecer essa colaboração numa área de atuação que simboliza a necessária solidariedade de todos os povos e que pode considerar-se como particularmente alentadora e na promoção do entendimento internacional e da causa da paz. Aqui, para finalizar sobre essa importante conferência, você vê aqui a preocupação de unir as comunidades, não apenas local nem nacional, mas internacionalmente, acerca de dar uma ênfase maior na educação ambiental, no que diz a educação dos países em geral, dos Estados-membros, aqui no caso que foram citados.
Pessoal, temos outras conferências importantes e iremos tratá-las dela num próximo momento, num outro momento. E nós ficamos por aqui, por hoje, até a conferência de Tbilisi. São conferências importantíssimas, ainda temos Moscou, Rio de Janeiro, e vamos discuti-las no próximo momento, em breve. Então, obrigado e até a próxima.